Pega a palavra de Deus, por favor. Vocês estão felizes? A presença do Senhor é abundância de alegria, né? Juízes, capítulo de número 7. Juízes 7. Quem está em casa acompanha também conosco. O que nós vamos ler está no versículo de número 16. Se você puder, vamos fazer essa leitura de pé em reverência à palavra do Senhor. E já já você vai se sentar novamente. Juízes, fica mais lá no começo. É o 7º livro da sua Bíblia. Juízes 7, versículo de número 16. Diz assim: Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. Esse é o momento que Gideão finalmente vai para a guerra. E os 300 de Gideão não vão receber escudo, não vão receber espada, não vão receber uma lança, que eram as armas tradicionais de um guerreiro na época. Mas Gideão vai entregar essas armas para eles: buzina e cântaros vazios com tochas neles acesas. Parece meio estranho, né? Mas eu pergunto a vocês: você crê que isso aconteceu de verdade? Quem crê aí, diga amém. Só você que crê. Eu vou ler mais uma vez, e você vai repetir com toda a fé do seu coração a parte final do versículo 16. Quem está em casa também acompanhe conosco. Eu leio e você repete. E deu-lhes... eu sei que vocês são mais fortes. Vamos tentar de novo. E deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. Buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. Se você crê mesmo que Deus vai falar com você agora, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus a sua palavra. Isso, à medida que você vai aplaudindo, abre a sua boca e vai também glorificando. Isso, vai dizendo glória, glória, glória a Deus. Vai dizendo glória a Jesus. Faz o seu louvor chegar ao céu agora. Oh, glórias! Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e Deus amado, olha como o seu povo te aplaude, te exalta. Olha como cada pessoa está te glorificando, Senhor. Ninguém está aqui para ouvir o que o homem tem a dizer. Esses aplausos são para o Senhor e para a sua palavra. Então vem com o teu poder e com o teu Espírito Santo. Fala com cada pessoa que está te aplaudindo, cada pessoa que se faz presente aqui na sede estadual da Paz e Vida, no Rio de Janeiro. E cada pessoa que nos assiste agora, Senhor, ao vivo, cada pessoa que está assistindo um vídeo, cada pessoa que nos ouve através da rádio, envia a sua palavra com poder e autoridade, e que ela vá, Senhor, e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém. Podes tomar assento, por favor. Gideão, neste momento, ele já está muito convicto de que vai adquirir a vitória, porque Gideão, ele foi muito inspirado por Deus. O Senhor incentivou Gideão e fez ele acreditar que ele seria o libertador de Israel naquele momento. Gideão virou um lutador. Deus fez dele um lutador, fez dele um guerreiro. E ele se transformou num herói nacional. E Gideão recebeu promessas e recebeu 4 sinais. Quando Deus se manifestou para Gideão, ele estava muito desacreditado.
desacreditado da vida, desacreditado de si mesmo, até mesmo do próprio Deus, por conta dos sofrimentos que ele vinha passando ao longo dos 7 anos. E Deus vai fazer promessas para Gideão e vai dizer: eu sou contigo, Gideão. Deus vai prometer para Gideão que a libertação tão esperada vai acontecer, e vai acontecer através da vida dele. E depois de tanto fazer promessas a Gideão, Deus vai dar 4 sinais, porque Gideão ainda estava em dúvida. Ele ainda não acreditava que fosse possível acontecer tudo aquilo que Deus estava lhe prometendo. Então Deus vai dar para Gideão 4 sinais. Mas mesmo com tudo isso, Gideão, ele teve que ir à guerra. Não bastava ter promessas, não bastava ter sinais. Gideão teria que ir para a guerra e teria que lutar. Eu sei que Deus tem promessa na sua vida e eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que Deus também já te deu muitos sinais que fortaleceram essas promessas no seu coração. Mas não basta só ter promessas, não basta receber sinais, é necessário que você vá à luta, é necessário que você vá à peleja, é necessário que você faça a sua parte. Eu sei que isso já parece jargão, mas não é, é fato. Sem luta não tem vitória. Talvez você diz: pastor, eu estou passando por tantas lutas, nem parece que eu tenho promessa de Deus na minha vida. Sim, é pelo fato de ter promessas que você está passando por lutas. Quanto mais promessas você tem, mais lutas você passa. Mas pode ter certeza de uma coisa: quanto maiores forem as lutas que você passar, maior será também a vitória que Deus tem reservado para a tua vida. A vitória de Gideão foi algo completamente inusitado, gente. Nunca houve em Israel uma estratégia de guerra como essa. Deus vai pegar algo bem simples. Veja bem as ferramentas que Deus está dando para Gideão: buzinas, cântaros vazios e tochas neles acesas. De outro lado está um exército muito bem armado, muito mais numeroso. E do lado de cá está Gideão com apenas 300 homens, com buzinas nas mãos, com cântaros vazios e tochas neles acesas. Deus vai pegar algo muito simples. E eu quero te dizer uma coisa: Deus é especialista em trabalhar com coisas simples. Deus pega as coisas simples para confundir as grandes, as pequenas para confundir as grandes, e pega as coisas loucas para confundir as sábias. É o que Deus vai fazer aqui com Gideão, porque Deus conhece a fraqueza do inimigo, e Deus vai dar uma estratégia para Gideão, que vai atacar diretamente na fraqueza do inimigo. Quando Deus chamou a Gideão, ele ainda era um homem muito medroso. E Deus lhe fez muitas promessas, como eu já estava dizendo para vocês. E depois que Gideão tomou posse das promessas, ele foi revestido pelo Espírito Santo. E se ajuntou a Gideão um exército de 32 mil pessoas. O exército inimigo estima-se que tinha 180 mil. De 180 a 300 mil. Eram 3 exércitos: os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. Somando tudo, os teólogos dizem que tinha de 180 mil a 300 mil. É muita gente. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Ao lado de Gideão tem um exército de 32 mil pessoas. E Deus faz o exército de Gideão passar pelo primeiro teste.
E só nesse primeiro teste, 22 mil pessoas voltam para casa. O exército de Gideão está sendo mais reduzido ainda. Deus faz o exército de Gideão passar por mais um teste. E desse segundo teste, 9.700 pessoas voltam para casa. E Gideão fica apenas com 300 homens ao lado dele. Do outro lado, no mínimo, 180 mil. Eu pergunto a você, humanamente falando, seria possível vencer essa guerra? Sim ou não? Vocês que estão nos assistindo aí em casa, seria possível vencer essa guerra? Sim ou não? E Deus não vai mandar Gideão pegar uma espada. Não sei por que deixaram esse estilete aqui, mas até que me serviu. Deus não vai mandar Gideão pegar um estilete. Deus vai mandar Gideão pegar buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E gente, se não fosse pela fé, me diga a verdade, não parece loucura? Sim ou não? Parece loucura. Mas Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, e as pequenas para confundir as grandes. Com essa estratégia, Deus vai atacar exatamente na fraqueza do inimigo. Os inimigos de Gideão, eles eram muito supersticiosos. E desde criança os guerreiros acreditavam que as pessoas que eles matavam, soldados que morriam na guerra, um dia voltariam à noite com buzinas nas mãos e com cabeças como tochas de fogo. E quando esses soldados aparecessem, levariam as suas almas. Eles acreditavam nisso. E naquela noite estavam dormindo. Só os guardas estavam acordados. E de repente Gideão cerca o arraial do inimigo com os seus 300, com buzinas nas mãos e com cântaros vazios, com tochas neles acesas. Quando Gideão toca a sua buzina e todos os 300 tocam a buzina, o exército inimigo desperta, apavorado, sem saber o que está acontecendo. Quando eles olham ao redor, eles vão ver no escuro aquelas tochas. O que eles pensam? As pessoas que nós matamos voltaram para nos levar. E eles ficam apavorados, eles pegam a espada e começam a matar um ao outro. Grande parte do exército vai ser exterminado naquele momento. Apenas 15 mil sobram. E desses 15 mil, eles fogem. E Gideão vai atrás deles com os 300. Deus vai usar a fraqueza do inimigo para dar vitória para Gideão. Amém? Deus vai tirar a força do inimigo para te dar vitória, em nome de Jesus. Deus vai usar as coisas loucas para confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes. Mas o que eu quero falar com vocês não é nem em si da vitória de Gideão. Eu quero trazer para você nesta noite a revelação das armas de Gideão. Gideão deu aos seus soldados buzinas, cântaros vazios, com tochas neles acesas. Pastor, o que isso significa? Qual é a revelação dessas armas de Gideão? Deixa eu mostrar para você. O cântaro é um vaso de barro. Era um recipiente e era um vaso de barro. O que representa na palavra de Deus um vaso de barro, pastor? Deixa eu te mostrar na palavra. Jeremias capítulo de número 18. Vamos lá. Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1. Acompanha aí comigo. Quem está em casa, acompanhe também.
diz assim: a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que o cântaro representa na palavra? Um vaso de barro. O que o vaso de barro representa? A minha vida e a tua vida. Na palavra de Deus, nós somos o vaso de barro. O oleiro é o profissional que fabrica o vaso. Hoje você fala oleiro no Rio de Janeiro, vão pensar que é o cara que trabalha na boca de fumo, né? É o oleiro da boca de fumo, que fica vigiando se a polícia está chegando ou se não está. Mas, na palavra de Deus, o oleiro é o profissional que pega o barro e ele dá forma ao vaso do jeito que ele quer. Deus manda Jeremias ir até a casa do oleiro e observar a obra que ele está fazendo. E ele está lá muito bem, preparando um vaso de barro do jeito que ele quer. De repente aquele vaso se quebra, ele não vai remendar, ele não emenda o vaso. Ele simplesmente pega aquela mesma matéria-prima e ele faz outro vaso do jeito que ele quer. Aí Deus disse: está vendo isso, Jeremias? Assim são vocês nas minhas mãos. Vocês são os vasos e eu sou o oleiro. Eu posso fazer da vida de vocês o que eu quiser. Se o vaso se quebrar, eu faço um vaso novo, diz o Senhor. Diga assim então: eu sou um vaso nas mãos de Deus. Desde o princípio, Deus pegou o pó da terra e fez um vaso. E o vaso estava vazio, ele soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida e encheu o vaso. Os cântaros que Gideão usou deveriam estar vazios. Vocês não viram isso aqui na palavra? Sim ou não? Os cântaros, os vasos deveriam estar vazios. Por que deveriam estar vazios? Porque Deus queria colocar algo dentro deles. Eu e você somos vasos nas mãos do oleiro que é Deus. E nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, para que Deus possa nos encher. Deus quer vasos que venham se esvaziar de si mesmo, para que Ele possa colocar dentro de nós aquilo que Ele deseja, que é a presença do Espírito de Deus. Se o seu vaso estiver vazio, Deus vai encher. Eu posso encher essa taça aqui? Sim ou não, minha gente? Posso encher? Posso. Se ela estivesse cheia, eu poderia enchê-la? Não. Assim somos nós. Deus, Ele quer nos encher. Jesus disse: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, se esvazie de si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se esvazie de si, para que eu possa te encher, é o que Ele diz. Se o meu vaso estiver cheio de orgulho, se estiver cheio de avareza, se o meu vaso estiver cheio de mágoas, se estiver cheio de angústia, se estiver cheio de rancor, Deus não vai poder me encher do Espírito Santo. Então eu tenho que primeiro me esvaziar de mim mesmo,
para que Ele possa derramar o Espírito Santo sobre a minha vida. Se esvazie de si e Deus vai te encher do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fala aí para essa pessoa que está a 1 metro de você, diga para ela assim: deixa Deus te usar. Amém? O que Deus mandou Gideão colocar dentro daqueles cântaros, diga comigo, fogo. Não eram tochas que ele tinha que colocar? Tochas acesas? Era fogo. Representa a presença de Deus na nossa vida. Deus quer vasos vazios para que Ele possa encher de fogo. Deus quer que você seja cheio do fogo ardente do Espírito Santo. Esta noite é noite de fogo, é noite de poder, é noite de Pentecostes. Deus quer que a chama do Espírito venha arder dentro de cada um de nós. Quando Deus apareceu para Moisés pela primeira vez no Monte Sinai, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 2, Deus apareceu para Moisés de uma chama de fogo. O fogo, na palavra, representa a presença de Deus. O cântaro vazio sou eu e é você. Deus quer sim que a gente venha se esvaziar, mas Ele não quer que fique vazio não. Ele quer colocar fogo santo dentro de cada um de nós. Ele quer que exista dentro de você uma chama ardente, uma chama viva, que jamais se apague, que é a presença do Espírito de Deus na tua vida. Oh, glórias! Vocês já viram um cristão sem fogo? Sabe como é a vida de um cristão sem fogo? Um cristão sem fogo é como um balão apagado. Balão apagado, ele não tem rumo. Ele é levado pelo vento. É verdade ou não é? Sim ou não? Mas enquanto a chama está acesa, o que acontece com o balão? Você pega aquele balãozinho japonês, eu sei que é proibido, né? Soltar balão, não solto, mas é só uma ilustração. Você pega aquele balãozinho japonês, você acende lá a bucha dele, você fica segurando, você sente que ele faz uma pressão nas suas mãos. Quem já soltou balão aqui quando era criança? Eu já soltei balão quando era criança. E você sente que ele faz aquela pressão porque tem fogo lá. Quando você solta, o que acontece? Ele sobe com toda a pressão. Assim é o cristão cheio do fogo de Deus. Você vai subir cada vez mais para próximo do seu Senhor, se a chama do Espírito estiver acesa dentro de você. Êxodo 27, vamos lá comigo. O cristão sem fogo ele não ora, o cristão sem fogo ele não dá glória a Deus, o cristão sem fogo ele não fala em mistério, ele não louva. É ou não é? Mas ele sabe de todas as fofocas que acontecem. É assim ou não é? Êxodo capítulo de número 27, versículo de número 20. Olha que Deus vai falar com Moisés aqui. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. As lâmpadas somos nós. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. No tempo de Gideão, o azeite era usado para várias finalidades. O azeite era usado como remédio naquela época. O azeite era usado como moeda de troca naquela época. Mas o azeite também era usado para manter as lamparinas acesas. Para acender aqueles cântaros, acender as tochas, Gideão teria que colocar azeite dentro dos cântaros, para que depois a chama fosse acesa. O azeite é um símbolo do Espírito Santo.
Nós, como vasos na mão do oleiro, nós temos que ter azeite dentro de nós. Esse azeite, que é a presença do Espírito Santo, tem que ficar dentro de mim e tem que permanecer dentro de você. Eu pergunto para você, tem azeite aí? Tem azeite aí? Quem está em casa, tem azeite aí? Para o vaso reter o azeite, ele não pode estar rachado. Para o vaso reter o azeite, ele não pode ter brecha. É por isso que Deus está sempre nos orientando, nos alertando a tapar as brechas da nossa vida. Porque o azeite que Ele coloca dentro de nós é muito precioso. E ele não pode ser desperdiçado, nenhuma gota pode se perder. Eu pergunto a você, se você comprar um azeite caro para sua casa, e chega na sua casa, você tem a ideia de tirar do recipiente original e colocar numa vasilha na sua casa. Se você tiver desconfiança de que essa vasilha está rachada, você vai colocar o azeite dentro dela? Não, por quê? Você não quer perder esse líquido precioso. É verdade ou não é? Sim ou não? Deus quer me encher de azeite e Deus quer te encher de azeite, mas Ele não vai fazer isso se tiver brecha. O vaso não pode ter brecha. O vaso não pode estar trincado. Porque se o vaso estiver rachado, o oleiro não coloca azeite dentro dele. É por isso que todas as vezes que eu percebo que eu estou trincando um pouquinho, eu corro para as mãos do oleiro, porque se necessário for, ele quebra o vaso e faz de novo, mas não deixa uma rachadura sequer na nossa vida. Oh, glória a Deus. Quer manter a chama acesa? Quer manter a chama acesa? Quem quer, diga amém. Tem que querer, porque essa é questão de sobrevivência. Jesus está voltando. E ai daquele que deixar a chama se apagar. Assim como Gideão tocou a trombeta e os inimigos foram pegos de surpresa, a qualquer momento a trombeta lá do alto pode tocar. E a gente não pode ser pego de surpresa. Temos que manter a nossa chama acesa, porque a qualquer momento o nosso Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Oh, glórias! Você pode aplaudir a Ele? Quando eu falo sobre este assunto, quando eu falo sobre vasos rachados, a primeira pessoa assim que vem na minha memória é Sansão. Sansão foi um vaso de honra durante algum período. Sansão foi muito usado por Deus, né? Quando o Espírito Santo vinha sobre ele, ele era tão cheio do Espírito Santo, ele era tão cheio da presença de Deus, que Sansão sozinho enfrentava e vencia 1000 homens, fazia coisas sobrenaturais. Mas toda vez que Sansão quebrava um princípio, ele estava abrindo uma rachadura a mais no seu vaso, e sem ele perceber, o azeite foi saindo. Toda vez que ele quebrava o princípio, era uma rachadura a mais, e o azeite foi saindo até o momento que Sansão ficou vazio. Quando o oleiro tirou as mãos de Sansão, veio o inimigo e colocou as mãos nele. O que eu aprendo com a vida de Sansão? Não espere ficar vazio. Se tiver uma brechinha na sua vida, é melhor você correr para a casa do oleiro, porque se necessário for, ele até quebra o vaso, mas ele faz de você um vaso novo e te mantém cheio do Espírito Santo. Oh, glórias! 2 Timóteo capítulo 2, vamos lá comigo. Paulo vai instruir a Timóteo a como ser um vaso de honra. Nem sempre Paulo foi um vaso de honra, mas depois que conheceu a Jesus, ele se tornou um vaso de honra.
ele vai instruir Timóteo a como ser um vaso de honra também. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 20. Achou aí? Vamos lá então. Diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Uma grande casa representa a casa de Deus. A obra de Deus no mundo inteiro é uma obra muito grande. É uma casa muito grande. Tem casa de Deus aqui, tem casa de Deus em São Paulo, tem casa de Deus no Japão, tem casa de Deus no mundo inteiro. É verdade ou não é? E tem todo tipo de vaso espalhado por aí. Às vezes a pessoa diz assim: sabe por que eu saí da igreja? Sabe por que eu não congrego mais? É porque eu vi uma pessoa que deveria dar bom exemplo e ela deu mau exemplo. Aí agora eu não quero mais saber de igreja. Sério isso? Sempre vai existir vaso para honra e vaso para desonra. Não fica olhando se a pessoa é vaso de honra, se a pessoa é vaso de desonra. O importante é que você não seja vaso de desonra. O importante é que você seja um vaso de honra. E se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque o oleiro quer que você seja um vaso de honra nas mãos do Senhor, para que Ele possa te usar. Oh, glórias. Volta comigo aqui, por favor. Versículo de número 21. Uns para a honra, outros para a desonra. Diga assim: eu sou para a honra. Oh, glórias. Versículo 21 diz: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, alguém, seja lá quem for, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Essa palavra idôneo, aqui no grego, significa selecionado. Essa palavra idôneo que Paulo usou aqui, no original grego, significa selecionado e precioso. Então, se nós lermos segundo a versão mais próxima do original, seria assim, versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e selecionado, precioso para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você foi selecionado pelo Senhor para ser preparado para toda boa obra. Pode aplaudir ao nome dele? Oh, glórias. O apóstolo Paulo, que deu essas instruções para Timóteo, nem sempre ele foi um vaso de honra. Houve uma fase na vida dele, antes de ele conhecer a Jesus, que ele perseguiu a igreja. Ele até achava que era um vaso de honra, ele achava que estava fazendo o que era certo, perseguindo a igreja. Mas ele foi um vaso de desonra naquele momento, enquanto ele foi fariseu. Sabe quando foi que Paulo deixou de ser um vaso de desonra? Foi quando Jesus colocou as mãos nele. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele desceu até a casa do oleiro. Jesus quebrou o vaso e fez um vaso novo. Jesus quebrou Saulo, perseguidor da igreja, e fez um Paulo novo, um vaso para honra, um dos maiores missionários e evangelistas de todos os tempos. Você pode ter tido uma vida muito torta, mas depois que Jesus coloca as mãos em você, Ele faz de você um vaso novo. Oh, glórias. 2 Coríntios capítulo 5, vamos lá comigo? Tem gente que diz assim: pau que nasce torto até a cinza é torta, né? Com Jesus não tem isso não. 2 Coríntios 5, versículo de número 17.
Como dizem lá na Assembleia de Deus, né, pastor Charles? Achou aí, vaso? Não é assim? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, olha que coisa linda. Assim, que se alguém está em Cristo, alguém pode ser um vaso quebrado, rachado, furado, pode ser o que for, pode ser traficante, prostituta, ladrão, mentiroso, condenado pela sociedade, pela justiça, pode ser o que for. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Passou por Cristo, passou nas mãos do oleiro, e nova criatura é. Glória a Deus. Quem está nas mãos do oleiro aí, ergue a sua mão assim. Quem está nas mãos do oleiro aí, ergue a sua mão. Quem está em casa nas mãos do oleiro, ergue a sua mão aí também. Então diga assim comigo, ó: eu estou nas mãos certas. Ninguém é perfeito. É impossível, ó, olha aqui para mim, por favor. É impossível que exista um cristão na face da terra que viva a vida inteira sem ter um arranhãozinho como vaso. É verdade ou não é? É impossível. De vez em quando você tem lá um vaso perfeito. O vaso tomba, o que acontece com ele? Ele racha. A pessoa está lá limpando a casa, de repente bate com a vassoura, o que acontece com o vaso? Solta uma casquinha. Então na vida, de vez em quando, a gente vai ser arranhado. De vez em quando vai ter uma rachadurazinha. O que nós não podemos fazer, sabe o que é? O que nós não podemos fazer é tapar o sol com a peneira e dizer, não, está tudo certo, não. Arranhou o vaso, trincou o vaso, rachou o vaso, corre até a casa do oleiro, que ele vai fazer de você um vaso novo, toda vez que você precisar. Atos 19, vamos lá comigo? Paulo, que já foi um vaso de desonra, olha o que acontece com ele depois que ele passa a ser um vaso selecionado para uso do Senhor e para toda a boa obra. Atos 19, versículo de número 11. Olha que coisa linda. Atos 19, 11. Achou? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus é o oleiro e o vaso é Paulo. E Deus está usando Paulo de forma extraordinária. Da mesma forma, Deus pode usar a sua vida de forma extraordinária. Você vai ser um vaso usado por este oleiro para toda boa obra, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Isso, se coloque de pé, vamos aplaudir a Jesus, todos nós. Oh, glórias. Meu querido, minha querida, para ser um vaso novo, não tem outro jeito. Você precisa passar pelas mãos do oleiro. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. E não precisa tentar se consertar primeiro não, porque você não vai conseguir. Vaso não se conserta sozinho. Vaso tem que passar nas mãos do oleiro. Depois que eu me consertar, eu vou voltar para Jesus. Não, assim você não vai conseguir. Você vai perder tempo. Você tem que vir do jeito que você está. Do jeito que você está, venha que Ele te recebe. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, mas nesta noite, você quer lançar a sua vida nas mãos do oleiro e recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida, para que hoje Ele faça de você um vaso novo, ergue a sua mão direita assim ao céu, que nós vamos orar por você. Só você que ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje quer ser um vaso novo, aonde você está, ergue a sua mão direita assim ao céu, que nós vamos orar por você agora, e o oleiro vai colocar as mãos em você. Pastor, um dia eu fiz isso. Um dia você entregou a tua vida para Jesus, você era um vaso de honra nas mãos do oleiro, mas por algum motivo você acabou se afastando,
Você acabou se arranhando, trincando, rachando, e se afastou da presença dele. Mas se nesta noite você quer voltar para Jesus, quer renovar a sua aliança com Deus, aonde quer que você esteja, ergue a sua mão direita assim para o céu. Dá um sinal para o olheiro agora. Quer voltar para Jesus? Ergue a sua mão direita assim para o céu, que nós vamos orar por você. Jesus está voltando, volte para Ele antes. Volte para Ele enquanto é tempo. Você que está nos assistindo agora em casa, na delegacia, no presídio, ou você que nos ouve através da rádio, quer entregar sua vida para Jesus, quer lançar sua vida nas mãos do oleiro, aonde você estiver, ergue a sua mão direita ao céu, que nós vamos orar por você agora. Isso, nós não estamos te vendo, mas Deus está te vendo. Ergue a sua mão ao céu, que nós vamos orar por você. Vocês que estão comigo aqui na igreja, vamos orar por essa pessoa que está entregando a vida para Jesus em casa. Põe a sua mão assim sobre o teu coração. Você que está em casa, você que está entregando a vida para Jesus agora, assistindo esse vídeo, a igreja está intercedendo por você agora. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu reconheço a Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e faça de mim um vaso novo, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você, e a igreja está intercedendo por você agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, aí está o seu filho, a sua filha, que neste momento na delegacia, no presídio, no hospital, em casa, essa pessoa no carro está entregando a vida para Jesus, está voltando para a tua presença, Senhor. Põe as suas mãos santas nesse vaso e faça dele, faça dela um vaso novo, um vaso para honra e não para desonra. Recebe, Senhor, recebe na sua obra, na sua casa e no seu reino, em nome de Jesus, que assim seja feito. E todos digam amém, digam graças a Deus.